Olá, gente. Hoje a gente vai começar aqui uma série no canal que vai ser sobre a resolução da prova da SpaceX de 2019. A gente vai começar com a prova de física, posteriormente a gente vai resolver também a prova de química, certo? Então, na questão 21, ele fala aqui sobre um circuito elétrico e aí ele faz algumas considerações. Primeiro que as quatro resistências aqui, L1, 2, 3 e 4, falam que elas são iguais, elas têm o mesmo valor e que esse é o layout do circuito. Então, a gente tem um sentido da corrente elétrica, tá? Corrente I, que seria I total, ela sai daqui. Ao chegar nesse nó aqui, ela vai sofrer uma divisão, tá? Então, a gente pode chamar de IA e IB, por exemplo. E aí vocês podem perceber que nesse trecho aqui, A, esse trecho, tem apenas uma resistência, R. Pode chamar de R. E nesse trecho B aqui, existem duas resistências em série, tá? Então aqui seria 2R. Então vejam, como no trecho B, esse trecho aqui do meio, a resistência é maior, é natural que a corrente que passe por ele seja menor. Porque vocês lembram, quanto maior a resistência, menor a intensidade de corrente naquele trecho, tá? Então a intensidade de corrente ela vai, é como se a corrente escolhesse, entre aspas, o caminho mais fácil, de menor resistência, tá? Então é natural que tem maior corrente aqui na lâmpada L3, então eu posso dizer que em L3 a corrente é maior, tá? Do que, por exemplo, em relação a L1 e L2, tá? E em L4 você vai ter um brilho maior ainda, porque você vai ter toda a corrente. Então a gente poderia dizer que as correntes, se a gente quisesse colocar, eu tenho L4 como a maior corrente, maior do que L3, maior do que L1 e igual a L2. Essas duas são iguais, tá? Então vamos analisar sabendo disso aqui, tá? Então essa aqui é a corrente sobre estes resistores, tá? Então fala aqui que L1 brilha mais que L2. Falso. Não é verdade. Brilha mesmo. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Também é falso. A gente já viu por quê. L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho? Não. Apenas L1 e L2. L3 brilha mais que L2? Sim, isto é verdade. Esta aqui é a correta. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual? Isso é falso, porque L1 e L2 têm brilho igual. Tá? Então a resposta correta é a letra D de dado. Então aqui na questão 22, a gente tem duas espiras, tá? Que vão ser esses dois fios aqui. Esse fio I1, tá? Esse do meio. E o fio I2, que é o fio externo, tá? Mais para fora. E aí a gente tem os raios R1 e R2. E aí a gente tem também correntes por esses fios. Então nós temos a corrente I1, que é 6 amperes, corrente I2, que é 8 amperes. Tá? Ele fornece para a gente a permeabilidade magnética do meio, que é esse μ0, tá? E pede para a gente qual é o vetor de indução magnética. Antes de falar desse vetor, a gente tem que lembrar que sempre que você tem um fio, tá? E ao redor desse fio, por esse fio, na verdade, você tem uma corrente elétrica, há a geração de um campo magnético. E aí, como a gente prevê esse campo magnético? Esse campo magnético ele vai ser previsto usando a regra da mão direita. Então a gente coloca o polegar sobre esse fio e a unha do polegar, né, vai ser a seta. Então se você colocar o seu polegar aqui em cima assim e você fecha a mão para ver qual é o sentido do vetor. Então desse jeito aqui, se você colocar o polegar aqui em cima, com a unha aqui, os seus dedos eles vão sair do plano aqui.
nessa região aqui. Então a gente representa ele saindo do plano da tela do seu celular, do seu computador, em direção aos seus olhos, a gente representa assim, com um círculo e uma bolinha, tá? Como se fosse uma flecha. Imagine uma flecha, tá? E você olhando para a flecha. Se a ponta da flecha está indo na sua direção, você vai ver a ponta da flecha assim. Se ela está indo, se afastando de você, você veria apenas essa parte traseira da flecha. Seria algo assim, tá? Então assim, entra no plano e assim sai do plano, tá? Então, de acordo com essa anotação, nesse ponto aqui, ele estaria entrando no plano. Perfeito? É um pouco complicado explicar isso de maneira bidimensional, mas existem vários vídeos também no YouTube que falam exclusivamente sobre esse tipo de vetor, tá? Então, desse jeito, a gente vai ter os fios com cada uma das intensidades de corrente, tá? Então, olha só. Vamos focar nesse fio I1 aqui. A corrente está assim. Então, vamos seguir aqui, ó. Ó, a gente quer saber nesta região. Ó, nessa região, I1, ele está assim, ó. Eu vou botar aqui assim, ó. B1, que é o campo é B. Tá? E se a gente fizer o mesmo raciocínio para o fio 2, vejam, o fio 2 ele vem assim, vem assim, vem assim. Então, olha só, o fio 2 vai ser esse aqui, ó. Vai ser entrando no plano. Então, se a gente visse esse plano assim deitado, seria algo assim, ó. As duas espiras. E aí você tem para cima, você tem B1. E para baixo, você tem B2. E ambos são vetores. Então, para calcular a soma desses vetores, eu só preciso... E os dois são perpendiculares. Eu só preciso saber o quê? Os módulos, tá? De cada um deles. E aí a gente vai ter que descobrir o que também. Um deles vai ser positivo, outro negativo, tá? Mas como ele quer o módulo, eu só preciso saber a diferença deles, tá bom? Não me importa quem é positivo e quem é negativo. Eu só tenho que saber se, por exemplo, esse vetor for 15 e esse vetor for 12, a soma deles é 3, tá certo? Que é o maior menos o menor nesse caso. Ok. Agora, como a gente faz os cálculos? É bem simples. Olha, vou calcular aqui. A fórmula B, ela é igual a μ0, que multiplica a intensidade de corrente, dividido por 2 vezes o raio. Tá bom? Então, vamos lá. B1. Quais são os dados de B1, do fio 1? μ0. μ0 é igual para os dois. Eu vou escrever aqui. 4π, que multiplica 10 a menos 7. Vezes. Intensidade de corrente de 1 é 6. Dividido. 2 da fórmula. Qual é o raio de 1? O raio de 1 está aqui, ó. 2π. Então, veio 2π. Aí eu vou fazer essa conta. Ó, π, estou cortando com π. 4 é 2 vezes 2. Então, posso cortar isso aqui também. Então, eu sei que B1 é igual a 6 vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a unidade de campo. Então, vamos lá, campo magnético. Então, vamos lá. B2. B2 vai ser a mesma coisa. Qual é a permeabilidade magnética? 4π 10 a menos 7. Intensidade de corrente, 8 amperes. Dividido pelo raio 2, que é 4. 4π. Mas eu tenho 2 da fórmula. Esse aqui. Então tá aqui. 4π eu posso cortar com 4π.
8 eu corto com 2, dá 4. Desse modo, eu sei que B2 é 4, 10 a menos 7 Tesla. Ora, eu não preciso fazer B1 menos B2? Então vai ser 6 menos 4, 10 a menos 7. E isso dá 2, 10 a menos 7 Tesla. Resposta, letra A. Essa parte vetorial, ela foi para a gente saber, a gente deveria fazer uma subtração ou uma soma, tá? Foi para isso que a gente tem que fazer essa parte vetorial. Depois, é só realmente usar os cálculos para descobrir os valores do módulo de cada um dos vetores e fazer a subtração. Tá certo? Questão 23. Tá? Na questão 23, uma questão clássica de transmissão de movimento, tá? Com dois eixos. Eixo A e o eixo B. Então, a gente tem aqui uma correia inextensível, onde o raio A é 60 centímetros e o raio B é 20 centímetros. Tá? O nosso primeiro impulso é sempre converter de centímetro para metro para jogar para um sistema internacional. E é um impulso bom, tá? É um instinto bom. Mas esse tipo de questão não é necessário. Não é necessário, porque a gente consegue cortar as unidades no fim e vai sair a resposta em RPM, que é a unidade que ele já forneceu aqui. Então, como é que fica a fórmula que a gente tem que trabalhar? A fórmula para esse tipo de questão é a seguinte. A gente sabe que o raio de uma roda, né, de uma roda dentada, de uma polia, vezes a frequência de rotação dessa roda, é igual o raio de uma segunda polia, vezes a frequência dessa polia, se eles estiverem conectados por uma correia inextensível. Tá? É uma corda, é um cabo que une essas duas, esse cabo não se estica. Então, é só substituir na fórmula. Raio de A é 60. Frequência de A é 30 RPM. Raio de B é 20 centímetros. E a frequência de B é o que eu quero descobrir. Posso cortar esse zero com esse zero. Frequência de B, eu tenho 180 dividido por 2. Frequência de B é igual a 90 RPM. Resposta, letra D.